Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa nossa reflexão da homilia diária aqui no YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Nesse dia em que nós celebramos a quarta-feira de cinzas. Ouçamos com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós começamos no dia de hoje o nosso retiro quaresmal, o nosso itinerário quaresmal. Os 40 dias em que nós somos chamados a viver num intenso espírito de penitência e oração, a nossa preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, na Semana Santa. Celebrarmos o centro da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o convite que ecoa no nosso coração através da liturgia de hoje é justamente nós olharmos para dentro de nós. O convite que nos chega através da primeira leitura da profecia de Joel é justamente esse. Joel nos convida a rasgai o coração e não as vestes. De fato, a Quaresma é este tempo oportuno de nós, diante de Deus, rasgarmos o nosso coração para olharmos o que nós temos dentro de nós. Esquecermos um pouco daquilo que é externo, esquecermos um pouco das vestes, como diz o profeta, para olharmos para dentro, para olharmos para o nosso coração. E neste itinerário quaresmal que iniciamos hoje, o Evangelho justamente nos faz um alerta daquilo que pode impedir esta atitude, deste recolhimento interior que somos chamados a fazer durante este período da Quaresma. O grande risco que nós corremos é de cairmos na vaidade. É justamente desta vaidade que Jesus nos previne no Evangelho de hoje, porque a vaidade pode levar à ostentação,
Qual ostentação? A ostentação de ser visto, de fazer as coisas para ser visto, de praticar a penitência, de praticar o bem, não com a intenção de oferecer a Deus, não com a intenção de se aproximar de Deus, mas tão somente com a intenção de ser visto, de ser elogiado por aqueles que veem essas atitudes. O grande risco também que a vaidade nos traz é o risco da hipocrisia. E é justamente isso que Jesus vem nos alertar. O que é a hipocrisia? Dizer algo e fazer algo totalmente diferente. É quando há esse desequilíbrio entre o discurso e a prática. O tempo da Quaresma é o tempo de nós fazermos de fato uma revisão de vida. Será que a fé que eu professo é a fé que eu vivo? Ou será que eu tenho incorrido na hipocrisia? Por fim, Jesus também nos apresenta no Evangelho de hoje 3 elementos fundamentais que nós devemos praticar neste nosso itinerário quaresmal para crescermos na fé: esmola, oração e jejum. Peçamos ao Senhor esta graça, que não somente no dia de hoje, mas nos dias que se seguem, neste caminho que hoje nós iniciamos, que nós possamos praticar essas 3 atitudes que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus, a trilharmos este caminho de conversão que somos chamados. A esmola, para ajudarmos aquele que necessita, a oração que nos aproxima cada vez mais de Deus, e o jejum que nos permite abrirmos mão das nossas vontades corporais para que a nossa alma, o nosso espírito se aproxime cada vez mais de Deus. Que Deus nos conduza neste caminho que hoje iniciamos. Ouçamos este apelo que nos é feito: convertei-vos e crede no Evangelho. Que esse seja o nosso desejo a cada dia, principalmente neste retiro quaresmal que hoje iniciamos. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.